Bom, pessoal, aqui a gente vai ver como é que a gente consegue criar uma planta topográfica com essa a partir de dados obtidos no levantamento planiométrico por irradiação. Na verdade, apenas um levantamento planimétrico por irradiação, né? Nesse levantamento, a estação ela fica alocada numa área em que dá para se ver todos os pontos. Você coleta as coordenadas da estação para depois posicionar os demais pontos. E a partir das informações dos demais pontos de azimuth e distância, você consegue plotá-los todos. Aí assim obter uma carta topográfica. Beleza, para executar isso no QGIS, nós utilizaremos aqui uma alternativa mais simples, que é pegar o arquivo GPX coletado via GPS e alocar diretamente no programa, e a partir daí a gente vai ter um ponto onde foi alocada a estação. Depois, a partir desse ponto, coletado do arquivo GPX, a gente radia os demais pontos a partir da distância do azimuth. Para início, primeiro a gente tem que criar uma pasta na área de trabalho. Criei aqui, a pasta está vazia, pasta chamada levantamento por irradiação. Criada essa pasta, a gente pode abrir o QGIS. Então, às vezes você abre, tá dessa forma aqui. Para iniciar os trabalhos, você clica aqui nessa folhinha branca, novo projeto. E aí você deixa o layout do programa dessa forma, tudo em branco. Então, aqui eu exportei o arquivo de ponto, tipo GPX, para o meu WhatsApp. Vou baixá-lo. E para poder carregar esse, notem que ele está carregando aqui, está baixando. Para carregar esse tipo de ponto no QGIS, basta eu segurar e arrastar para dentro do programa. Automaticamente ele vai aparecer essa outra janelinha aqui, em que eu seleciono aqui essa opção Waypoint, ponto 1. Esse númerozinho aqui indica que eu tenho uma posição ou uma coordenada coletada. Se tivesse, por exemplo, 5 pontos, o número aqui seria 5. Então, seleciono essa opção e pressiono aqui no botão adicionar camadas. Aqui apareceu o pontinho. Vou adicionar aqui um mapa do Google, só para verificar a posição do ponto. Menu Web, Quick Map Service, Google Satélites. Aqui tem um ponto, aí se ficar dessa forma, por exemplo, você não está vendo nada, tem algumas opções. Com aquela bolinha que fica sobre o mouse, no scroll do mouse, você rola para até tirar o zoom. Ou então, para poder tirar o zoom da imagem, ou então você vai aqui. Aí você vê exatamente onde está o ponto posicionado. Aí vai aumentando o zoom até posicionar ele direitinho. Ok. Então o próximo passo é você pegar essas informações. O que nós temos aqui é o local onde a estação estava alocada. Então, com essas coordenadas aqui, ou então coordenadas semelhantes a essas aqui, porque eu tive que coletar o ponto novamente. E a partir daquele ponto, onde a estação está alocada, por meio da azimuth de distância, a gente vai determinar os demais pontos que caracterizam a poligonal. Tudo bem. O problema, pessoal, é que por exemplo, se eu selecionar aqui a camada GPS Waypoint, notem que o lápis ele não fica ativo. Então eu não posso formatar essa camada. Por quê? Porque isso aqui não é uma camada shapefile, não é um arquivo shapefile, é um arquivo GPX. Então eu não consigo formatá-lo. Então para isso eu tenho que criar uma camada shapefile e posicionar esse ponto. Então vamos lá. Próximo passo, eu vou criar uma camada shapefile para aí sim posicionar esse ponto, porque essa camada não é uma camada shapefile, mas sim um arquivo GPX. Então vamos lá, camada, criar uma nova camada shapefile, nome do arquivo. Vou lá na pasta que eu criei, levantamento por irradiação, e digito pontos, letra maiúscula. Clique em salvar. Tipo de geometria, pontos. E aqui, nesse clubinho aqui, eu vou digitar o sistema de referência de coordenadas. Já vou colocar aqui o Sirgas 2000, Fuso 23 Sul, que é o que realmente a gente tem que utilizar. Então, vou digitar Sirgas, espaço, 2000, espaço, UTM. Notem que aqui embaixo, ó, se vocês tiverem utilizado com frequência, vai aparecer aqui em cima, mas caso não, você tem que procurar aqui embaixo. E vai aparecer várias opções aqui de Sirgas 2000, UTM, vários fusos, entre eles aqui tem o que a gente procura. Se você não achar,
vai procurando aqui no scroll do mouse, até encontrar. O TM23 Sul, é isso. Então tem que aparecer essa configuração de projeção. Clicamos em OK. Tudo ok, tudo certo, tipo ponto, onde foi salvado o sistema de projeção, tudo marcado. Então notem que aqui a gente não tem nenhum ponto. O que a gente tem que fazer agora? Esse arquivo GPX, a gente tem que posicionar agora essa posição na camada de pontos. Para isso, a gente vai selecionar aqui a camada de pontos, que ainda não possui nada, clicar no lápis para editar e clicarmos aqui na opção adicionar pontos. E aí, a gente tem que posicionar o cursor do mouse exatamente sobre o ponto do arquivo GPX. Para isso, o que vai facilitar a nossa vida é essa ferramenta do imã, que é a camada de aderência. Se eu clicar sobre o imã, notem que quando eu chego com o cursor perto da camada GPX, ela vai ficar ativa. Se o imã, a ferramenta de aderência, não estiver funcionando e não estiver habilitada, só vocês clicarem com o botão direito e marcar essa opção, ferramenta de aderência. Essa opção aqui tem que estar marcada e aí o imã vai aparecer. Imã ativo, vou lá, clico no arquivo GPX e eu quero, o que que foi feito aqui? Eu vou criar um ponto para a camada de pontos exatamente sobre a coordenada do GPX que marca a posição da estação. Então, essa identificação aqui, eu vou colocar com a identificação da estação ponto zero. Muito bem. Notem aqui que agora o ponto ficou amarelado, né? Então, o que que acontece? Se eu, se eu desmarcar aqui a camada de pontos, desmarcar o GPX, vai sumir. Então, vou acionar aqui o GPX. Notem que esse ponto. E agora, se eu desmarcar o GPX, ele vai sumir. E agora eu vou acionar a camada pontos. E aqui o que a gente tem aqui é um ponto, agora no arquivo vetorial, em que existe a materialização das coordenadas exatamente no local onde a estação estava. Então, a gente não precisa mais do arquivo GPX. Podemos clicar sobre a camada e pedir para excluir aqui, ó, remover a camada. Ok. Então, o que a gente tem agora? Temos um arquivo vetorial, tipo pontos, em que o ponto zero marca que é a posição da estação. Muito bem. Vou clicar em salvar e aí já está salvo. O próximo passo, pessoal, a partir desse ponto, nós criarmos ou posicionarmos os demais pontos, ponto 1 até o ponto 6. Então, vamos lá. Seleciona a camada de pontos, o lápis para editar já está ativo. Clique aqui em adicionar pontos. Então, antes de adicionarmos um ponto, é necessário que essa ferramenta aqui, Azimuth Distância Digiteira, ela esteja ativa. Então, ela faz parte de um plugin chamado Shape Tools. Então, se essa ferramenta não estiver ativa, vocês podem aqui no vetor, Shape Tools, ela tem que estar aqui, Azimuth Distância Digiteira. Se ela não está ativa, é porque o plugin não está carregado na sua máquina. Então, você vai lá em Complementos, Gerenciar Complementos. Você vai aqui, tem que marcar a opção Tudo e digitar SHP Shape Tools. Notem que apareceu aqui já. Você seleciona a opção Shape Tools e aqui vai aparecer um botãozinho para você instalar complemento. Você faz a instalação. Depois de instalada a instalação completa, você pode fechar. E vão aparecer várias ferramentas, entre elas essa ferramenta aqui que nós vamos utilizar para digitalizar o ponto a partir do azimuth da distância. Então, uma vez os botões ativos, você vai aqui no ponto, ativa o lapisinho, clique em adicionar pontos e clica aqui no botãozinho azimuth distância digiteira. Se ele não estiver aparecendo aqui, você clica em vetor, shape tools e ele vai estar aqui. Clica sobre ele. E agora, com a camada de aderência ativada, você vai posicionar o cursor do mouse exatamente sobre o ponto. E aqui você vai digitalizar o azimuth e a distância do ponto qualquer a partir da estação. Então, vamos digitalizar primeiro, posicionar primeiro o ponto 1. Azimuth 21 graus, distância horizontal de 18 metros. Azimuth de 21 graus, distância de 18. Aqui está quilômetro, então tem que especificar para metro. Clique em OK.
Então, notem que ó, apareceu o ponto 1 aqui que nós posicionamos. Próximo passo, ponto 2. Não preciso fazer nada aqui. Se tudo aqui estiver ativo, só clicar no ponto da estação e vai aparecer novamente a caixinha. Ponto 2, 140 graus de azimuth, 23 metros de distância. 140, 23. Ok. Ponto 2 aqui. Notem, pessoal, existe uma certa variação aqui do posicionamento, onde nós alocamos lá em campo, porque esse ponto aqui eu coletei depois, não estava exatamente sobre a estação. Próximo ponto, ponto 3 agora. 192,8 de azimuth, 30 metros de distância. Azimuth 192. E aqui é um ponto, não é vírgula. Isso aqui tem que ser um ponto, porque senão vai dar problema. 198,2 e 30 metros de distância. Posicionou aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Novamente, clico no ponto da estação para alocar o ponto 4. 220, azimuth, 18 de distância. 220 de azimuth, 18 metros de distância. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e aqui o ponto da estação. Clico novamente no ponto da estação e agora vamos para o ponto 5. 309 de azimuth, 117,5 de distância. Azimuth 309, distância 17,5. Ok. E agora, o que está faltando é só alocar a posição da palmeira. 227 de azimuth, 226 de azimuth, de ângulo, e 8,2 metros. Então, novamente, aqui na estação, porque todos os pontos foram coletados a partir da estação. Clico sobre ele, distância da palmeira, azimuth 226, distância horizontal de 8,2. Novamente, o separador de decimal, independentemente seja azimuth ou distância, sempre vai ser um ponto. E aqui nós já temos a palmeira, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Tudo bem. Posicionamos todos os pontos, só clicar aqui para não perder nada, clica aqui no botãozinho salvar. E aí, está tudo pronto. Clico no lápis para desfazer a seleção. Perfeito. Próximo passo, pessoal, é para a gente chegar no levantamento, é fazer a poligonal que caracteriza o levantamento, para calcularmos a área. Então, para isso, vamos adicionar uma camada, criar nova camada shapefile, novamente. Vou criar um polígono para ligar os pontos dos limites daquele polígono. Então, aqui eu tenho do ponto 1 até o ponto 5 são os limites. O ponto 6 é um ponto interno. Então, ele não é um limitante. Então, eu vou descrever ou caracterizar uma poligonal aqui apenas ligando os limitantes da propriedade. Então, camada, criar nova camada shapefile. Nome do arquivo, agora, polígono. Salvar. Tipo de geometria, é um polígono. Sistema de referência de coordenadas, se não tiver aqui o SIRGAS 2000 TM23 Sul, você procura no globinho daquele mesmo procedimento, só que ele já está aqui. Clico em OK. Então, o polígono já está pronto aqui, agora eu tenho que criá-lo. Só que para isso eu vou clicar aqui no lapisinho, para poder editar o polígono, seleciono o polígono, clico no lápis, depois clico nesse botão adicionar polígono. E aí sim, aí a camada de aderência vai estar ativa, tem que estar ativo para eu posicionar o cursor do mouse e aí ele já vai puxar o ponto. Clico sobre o ponto 1, vou ligar até o ponto 2, clico novamente, ligo até o ponto 3, ligo até o ponto 4 e ligo até o ponto 5. Depois de feito isso, eu clico com o botão direito. E aí ele vai abrir essa caixinha aqui para eu identificar. Não, é o primeiro polígono. Polígono 1. Perfeito. Note agora os pontos, eles estão... Agora, uma vez criado o polígono, você clica aqui no botãozinho para salvar o polígono e desmarca aqui a formatação. Não quero formatar mais. Muito bem. Notem que o polígono está abaixo dos pontos, então para eu continuar visualizando os pontos, só colocar. Clico sobre o polígono,
clico, seguro e arrasto e coloco aqui para baixo dos pontos. Agora eu consigo visualizar tanto os pontos quanto o polígono. Muito bem, próximo passo é nós calcularmos a área desse polígono. Você tem a propriedade, você quer calcular a sua área. Então, você seleciona aqui o polígono, vai aqui no menu, tem duas opções aqui para a gente poder acessar a tabela de atributos. Eu falei em aulas anteriores que em uma camada vetorial, as informações de uma camada vetorial estão presentes na tabela de atributos. Ou você clica com o botão direito e vai aqui no menu tabela de atributos, ou você seleciona a camada e tem esse botão aqui chamado abrir tabela de atributos. Vamos por aqui. Notem que só temos um polígono, que é o polígono número 1. E nós queremos calcular a área desse polígono. Então, para isso, nós vamos aqui na opçãozinha Abrir Calculadora de Campo. Clica sobre ela. E aqui na opção Nome da camada de saída, a gente quer calcular a área, então vamos escrever área. A área, no tipo de campo de saída, é o número inteiro decimal, que como comprimento, vamos colocar aqui um comprimento pequeno, esse valor aqui corresponde ao número de números que vão aparecer na informação. Vamos colocar aqui 5 números, precisão de 4, tá? 7 números. Essa precisão aqui diz respeito ao número de casas decimais após a vírgula. Então aqui, para a gente encontrar a área, dentre todas as opções que nós temos aqui, nós temos a opção geometria. Basta clicar nesse triângulozinho que fica do lado. Vai abrir um outro número de opções. E aqui nós temos a opção cifrão área. Então, cifrão área, que tem as informações do que ela faz. Para que a gente possa acionar, a opção cifrão área tem que ficar ativa aqui. Para isso, a gente dá um clique duplo. Notem que vai aparecer aqui, cifrão área. Eu quero que apareça só uma vez. Então, se eu clicar, por exemplo, 2 vezes, vai aparecer várias vezes. Então, isso aqui não interessa. Então, seleciono e apago. Quero apenas uma vez. E aqui ele vai dar uma previsão aqui da área em metros quadrados. Uma vez que está em UTM, são coordenadas planas, ele vai dar para a gente em metros quadrados, que é a unidade básica de medida do sistema de projeção. Muito bem. Clique em OK e aqui vai aparecer a área. Tenho que clicar aqui no disquetezinho para salvar. Salvou. Perfeito. Clique em fechar. Agora eu quero que essa área apareça aqui para mim. Então, para isso, tem várias formas. Posso clicar aqui no polígono e vai lá na opção Propriedades. E aqui na opção Rótulos. E aqui em Rótulos, sem rótulos, rótulos individuais. Notem que o que tem aqui? Tem identificação. Se eu clicar no drop-down aqui no valor do rótulo, tem as opções que aparecem lá na tabela de atributos, que nós acabamos de colocar, que é a área. Clique em área. Aqui eu consigo dar uma formatação geral. Posso tirar aqui o tipo de fonte, colocar um Arial, tipo normal. Posso aumentar aqui o tamanho dessa fonte e vários outros tipos de formatação. Formata meu critério. Clique em aplicar. OK. Então, apareceu aqui o rótulo. Outra forma, pessoal, da gente visualizar esse rótulo aqui, basta nós selecionarmos o polígono e aqui, notem que tem vários botõezinhos aqui de rótulo. Olha aqui, aquele mesmo botãozinho, rótulo de camada. Se eu clicar sobre ele, agora aquela mesma janela vai abrir aqui. Notem que onde é que eu estou colocando o rótulo? No polígono, rótulo individual, e o valor é a área. A mesma coisa, que as mesmas opções de formatação. Deixa eu fechar. Outro botão que tem aqui, desse rótulo, é esse botão aqui, mover etiqueta. Se eu clicar sobre ele e vir aqui no rótulo da camada, se eu clicar e segurar, eu consigo colocar essa informação de área em qualquer ponto do polígono que eu desejo. Beleza. O que está faltando aqui, por exemplo, essa área aqui está em metros quadrados. Seria interessante se a gente colocasse o valor da unidade aqui em metros quadrados. Então, para isso, deixa ele aqui, você marca polígono, vai aqui novamente no menu rótulos, aqui, rótulo da camada. Notem aqui, pessoal, que do lado aqui, do valor de área,
tem um Ezinho. Se nós clicarmos aqui, vai aparecer um conjunto de opções, aquela mesma calculadora de campo. Isso aqui permite nós formatarmos o rótulo da camada, o que aparece aqui. Então, para a gente adicionar aqui, nessa informação aqui de 886,5 metros quadrados, a unidade de medida, ou seja, um mzinho aqui ao quadrado, eu tenho que trabalhar nessa região aqui. Então, notem aqui, a informação do rótulo aqui é apenas de área. Então, se eu escrever isso aqui, por exemplo, metro quadrado, notem que aqui ele está falando, ó, essa expressão é inválida, não está dando certo. Então, para isso, nós temos outros botõezinhos aqui que nos ajudam a fazer nesse trabalho. Um desses botõezinhos aqui é concatenar essas duas barrinhas que concatenam informação. Ou seja, eu tenho informação da área, que é um número, e vou ter que adicionar outra informação, que é m ao quadrado, que é uma palavra, digamos assim. Para que a gente possa juntar essas duas informações, vou nessa opção, concatenar informação. Importante aqui, para eu adicionar, agora eu vou digitar metros quadrados, m ao quadrado. Continua uma expressão inválida. Para se tornar válida, pessoal, eu tenho que colocar esse m ao quadrado aqui entre aspas. Então, vou colocar duas aspas aqui. M ao quadrado entre aspas. Note que agora a expressão já está válida. Mas olha aqui na pré-visualização, o m está muito junto do valor 886, ele está colado. Então, basta eu dar um espaço aqui. Eu posiciono o cursor entre a primeira aspa e metro quadrado e dou um backspace, que ele vai aumentar o espaço. Ó. Mais backspace, mais espaçado aqui é o m quadrado do valor numérico. Vou apagar aqui tudo, deixar só um. Então, novamente, deixa eu cancelar aqui. Então, vamos repetir todo o processo. Seleciono o polígono, vou aqui na opção de rótulo, vou aqui nesse Ezinho que tem ao lado do valor de área. Aqui na janela que tem escrita a palavra área, eu clico sobre essas duas barras, que é a ferramenta de concatenação. Vou digitar m ao quadrado e colocar aspas. Notem que é apenas uma aspa entre os dois. E aqui eu vou dar um espaço entre a primeira aspa e metro quadrado. E aí a previsualização fica apresentada para a gente. Clique em OK, depois clico em aplicar. Posso fechar aqui. Notem que aqui agora já apareceu a minha área e em metros quadrados. Perfeito. O que está faltando agora, pessoal? As medidas de comprimento de cada um desses lados. Então, para isso, a gente vai utilizar, existem várias formas de a gente colocar essa medida de comprimento. Para isso, a gente vai utilizar essa ferramenta, mensuração de comprimento a partir de um layer. Então, também é uma ferramenta do Shape Tools. Então, para isso, essas informações de comprimento estão aqui nos lados do polígono. Seleciono o polígono, vou lá em Vetor, Shape Tools e a ferramenta correta é essa. É uma linha com dois pontos e o número 1, 2, 3 sobre ela, que também está presente aqui. Se eu clicar aqui, a mesma coisa. Aqui, pessoal, ele vai pedir para a gente informar qual que é a camada que ele vai tirar as informações de comprimento. Eu quero que ele tire essas informações de comprimento dos lados do polígono. E aqui eu vou ter que desmarcar essa opção, porque aqui ele vai, se essa opção estiver marcada, ele vai dar como resultado o perímetro, ele vai somar todos os lados e dar um valor. Só que eu não quero o valor da soma de todos os lados, eu quero o valor de cada lado de forma individual. Então eu tenho que desmarcar. E aqui é interessante a gente marcar essa opção, porque aqui ele permite utilizar como base para calcular a área o sistema de referência de coordenadas que nós utilizamos. Como distância, vamos utilizar o metro. Clicamos em executar, fechar. Notem aqui que as informações de comprimento de cada um dos lados já estão aqui. Perfeito. Aqui a gente consegue formatar na mesma forma. Então, selecionamos aqui o Typut Layer, vamos aqui na camada de rótulos, e aqui a gente consegue, quero uma fonte diferente, um tamanho maior, e clicamos em aplicar.
Nota que a formatação já foi alterada. Ah, mas ó, aqui, a metro quadrado aqui está esquisito. Tem que posicionar ele para cá e a cor está diferente. Eu quero que ela fique mais preta. Seleciona a camada polígono. Novamente aqui na etiqueta de formatação de rótulo. E aqui na cor, eu seleciono o preto, mais preto. No meio de todos os pretos aqui. Clique em aplicar. Notem que a intensidade aqui do preto ficou maior para a área. Muito bem. O que está faltando aqui, pessoal? Por exemplo, aqui nós queremos identificar, vou desmarcar esse polígono, desmarcar esse layer também. O que a gente quer? No final, a gente quer identificar essa palmeira aqui, que tem que ser o ponto 1, o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Eu quero a identificação desses pontos e a identificação dessa palmeira. O problema é que esse ponto aqui da estação está sobrando. Então, o que a gente faz? O primeiro passo é excluir aqui o ponto que representa a estação. Ele não vai me servir mais. Então, eu vou aqui, ó. Primeiro, eu vou salvar aqui tudo que eu fiz nos polígonos. Salvar. Tira a formatação. Agora, eu seleciono a camada pontos e vou começar a alterar. O que é a primeira coisa que eu quero fazer? Excluir o ponto da estação. Ele não me serve mais. Seleciono a camada de pontos. Vou no lápis para começar a formatar essa camada. E aqui, pessoal, existem algumas ferramentas. Entre essas ferramentas, a ferramenta selecionar feição. Notem que para ela estar ativa, o lápis também tem que estar ativo. E a camada selecionada. Então, seleciono, vou aqui no botãozinho selecionar feição, clico, seguro e seleciono aqui o ponto da estação. Tomem cuidado para não excluir outros pontos, para não selecionar outros pontos nesse momento. Então, seleciono apenas o ponto da estação e clico aqui, ó, nessa caixinha de lixo que é de excluir selecionados. Se eu clicar sobre ela, notem que o ponto da estação já sumiu. E agora eu salvo a alteração que nós acabamos de fazer. Beleza? Clica aqui no lapisinho, para eu não editar mais. Então, já temos os pontos que nos interessam. Temos o ponto que caracteriza a palmeira. O problema é, eu quero que esses pontos que representam os limites da propriedade, eles fiquem com um layout diferente do ponto da palmeira. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, tentar formatar os pontos. Clicar com o botão direito, propriedades, vou lá na opção simbologia, e aqui eu vou colocar os pontos com a coloração mais escura e um ponto com tamanho maior, com tamanho de 3. Clicar em aplicar e OK. Notem que toda alteração que eu fiz para os pontos serviram para todos. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que, quando a formatação da palmeira for feita para ela, para esse ponto, essa formatação não vai dar para os outros pontos. Então, para isso, a gente tem que dividir esse arquivo. Então, existem várias formas de dividir esse arquivo. A gente vai criar um arquivo apenas com o ponto da palmeira e outro arquivo para todos os demais pontos. Existem várias formas de se fazer isso. Então, uma das formas é criar uma camada, criar uma nova camada Shapefile. Eu vou criar uma camada aqui apenas para a palmeira. Nova camada Shapefile. Nome do arquivo, vou lá, palmeira. Clique em salvar. É um ponto. Sistema de referência de coordenadas, UTM, Series 2000, UTM 23 Sul. Ok. Então, temos aqui o ponto Palmeira. Notem que não existe nenhum ponto aqui Palmeira ainda. Então, para isso, seleciono a camada que eu acabei de criar. Vou aqui no lápis. Vou aqui no menu adicionar pontos. E agora, eu vou aqui na camada de aderência, tem que estar ativada. E vou posicionar o cursor até no ponto da palmeira. Clico e tem a identificação. Ó. Primeiro ponto. Agora, notem aqui que dentro desse ponto preto da palmeira já tem outro pontinho. Seleciono a camada palmeira e salvo. E tiro a formatação. Muito bem. Se eu desmarcar os pontos, camada pontos, o que acontece? Tem aqui a representação da palmeira. O que a gente tem que fazer agora?
excluir esse ponto preto para ele não ficar mais aqui. Então, o que a gente faz? Se a camada palmeira, de ponto da palmeira estiver marcada, você desmarca ela, clica, seleciona a camada de pontos, vai aqui no lápis, no botão formatar, no botão selecionar camada, seleciona a camada palmeira e deleta ela. Pronto, e agora clica em salvar. Note aqui que não existe mais o ponto preto para a palmeira. Desfaço a seleção, marco apenas o ponto da palmeira, aqui nós temos ponto representando a posição exata daquela palmeira. Formatar essa palmeira. Clico com o botão direito sobre a camada palmeira, propriedades, simbologia, e vou aqui, eu quero mudar o símbolo da palmeira. Tem um símbolo aqui, ó. Vou aqui na opção todos os símbolos, vai aparecer todos os símbolos possíveis e existe aqui um símbolo meio estranho, talvez ele é parecido. Clico sobre ele. E aqui na opção, se nós marcador, depois que nós selecionamos esse símbolo, à medida em que a gente vai selecionando o símbolo, as opções aqui nessa janela vão se alterando. Se eu clicar sobre esse outro símbolo, vai aqui aparecer três opções. Marcador dois marcadores simples. Se eu selecionar aqui o primeiro marcador simples, vai me aparecer aqui vários outros tipos de símbolo. Vou selecionar esse e clico em OK. Notem que já apareceu aqui um símbolo diferente, mas eu vou formatar ele um pouco mais. Botar com o botão direito, propriedades. Vou alterar a cor desse símbolo, colocar um verde mais intenso. Diminuir a opacidade. Notem que existe aqui uma linha vermelha e aqui a cor do traço. A cor do preenchimento é o que está dentro, a cor do traço é a borda. Vou colocar como transparente, não quero essa borda. A gente estava formatando um marcador simples. Agora o primeiro marcador simples. Esse outro marcador simples, eu posso excluí-lo aqui. Aqui nesse botãozinho, excluir o segundo. Clique em aplicar, OK. Notem agora que eu tenho sim a representação da palmeira. Se eu marcar aqui o Output Layer, vou aqui apresentar as distâncias do polígono, de cada um dos lados do polígono. O que está faltando aqui? Vamos identificar aqui o nome dos pontos. Daqui era o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Vamos identificá-lo. E também fazer a identificação aqui da palmeira. Então, para que esse nome apareça aqui, todas as informações escritas aqui, pessoal, são rótulos. Então, para que esse nome esteja aqui, é necessário que as informações estejam na tabela de atributos. Então, vamos deixar marcado aqui apenas os pontos. Beleza. Então, vamos lá, vamos selecionar a camada de pontos e vamos aqui no botãozinho abrir tabela de atributos. Também pode ser obtido clicando com o botão direito na opção abrir tabela de atributos. Seleciono tabela de atributos. Notem que a gente tem que criar aqui é uma outra coluna, porque essa primeira coluna aqui é identificação. Se eu tentar digitar aqui, por exemplo, o nome Palmeira, vou adicionar, Palmeira não, ponto 1, vou clicar aqui no lapisinho de formatação e tentar digitar ponto 1. Estou tentando aqui pressionar a letra P e ele não digita, porque isso aqui é apenas uma coluna que não permite eu fazer esse tipo de tarefa. Então, para isso, lembrem-se do lápis está ativado. Vou clicar aqui nesse botãozinho, adicionar um novo campo. O novo campo vai chamar identificação. Não, o número do ponto, NP. O tipo de ponto, vou escrever um texto, quero que apresente um texto. Comprimento do ponto, comprimento apenas duas informações. OK. Então, aqui apareceu esse NP. Se eu clicar duas vezes, eu posso formatar essa informação. Então, aqui, eu vou digitar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Muito bem. Feito isso, só clicar aqui no disquetezinho, as informações vão se manter e eu paro a formatação. Fechando, o que a gente faz?
Agora eu vou colocar essas informações de ponto 1, ponto 2 até o ponto 5, ou as identificações dos pontos aqui. Seleciono o ponto, vou aqui na opção de rótulos. O que eu tenho que identificar como? Eu quero colocar rótulos no ponto. Tipo de rótulos, rótulos individuais. O valor do rótulo, clico no drop-down, é o número do ponto. Aqui, apareceram já. Vou selecionar um tipo de fonte diferente, Arial. Um tamanho de fonte um pouco maior, tamanho 12. E clico em aplicar. Posso fechar. Notem que a identificação dos pontos estão aqui. Então, temos aqui a identificação dos pontos, o comprimento de cada um dos lados, temos a área do polígono também. Esse polígono a gente pode, clicando aqui com o botão direito na opção propriedades, a gente pode dar uma formatada nele. Não, quero que ele fique vazio. Por exemplo, esse botão aqui permite que dentro do polígono fique vazio apenas uma borda preta. Selecionando ele, e aqui a gente ainda tem as opções de formatar o preenchimento e formatar a linha. Se eu clicar em formatar o preenchimento, aqui eu posso, dentro do preenchimento, atribuir uma cor. Na verdade, só para a linha mesmo. Clico em linha, eu vou diminuir aqui a largura dessa linha, está muito espessa. Clico em aplicar, ok. Muito bem. Já tenho o polígono, já tenho tamanho dos pontos, ou a identificação dos pontos. Falta, se eu adicionar aqui a palmeira, falta eu identificar aqui a palavra palmeira. Isso aqui, primeiro eu vou ter que descer um pouco mais esse rótulo de área para baixo. Então, polígono, selecionar aqui, eu mover o rótulo e vou colocá-lo aqui. Muito bom. Agora eu quero adicionar a palavra palmeira aqui. Para isso, seleciono aqui a camada de palmeira, vou lá na tabela de atributos, vou formatar a tabela de atributos no lápis, vou adicionar uma nova camada, vou escrever aqui que é o nome do ponto, tipo, se eu quero escrever a palavra palmeira vai ser um texto, comprimento aqui de 10 número, ou de 10 letras. Clique em OK. Escreveu palmeira, clico do lado, salvo, tira a formatação. Agora seleciono palmeira novamente, vou aqui no rótulo, rótulo individual e identificação pelo nome. Aplicar, fechar. Notem que aqui apareceu a palavra palmeira. Se não tiver uma posição adequada, clico aqui novamente nesse botão, mover etiqueta. Clico sobre a palmeira, posiciono no local que eu quero. Então, se eu carregar novamente aqui a camada do Google, aqui, onde o levantamento ficou. Então, pessoal, a representação do levantamento planimétrico por irradiação é essa. Então, executem o trabalho e vocês vão ter que criar uma planta cartográfica aqui no layout de impressão e apresentar. Notem que é um layout, a criatividade também vai ser analisada. Coloquem a coloração desse fundo aqui, desse polígono, por exemplo. Vou pegar um outro gradiente aqui, preenchimento simples, vou colocar uma outra cor. Com mais avermelhada. E um layout interessante, estilo profissional, a carta topográfica que vocês terão que imprimir em folha 4 vai ser julgada em função também da qualidade da apresentação e bom trabalho.